esses dois assuntos, eles são complementares, tá? E eles podem ser trabalhados em aulas diferentes. Eu resolvi juntar, até mesmo porque é tranquilo trabalhar com eles de forma conjunta, e vou abrir um espaço aí para tratar mais para frente do marketing mais voltado para a área digital e tudo mais, né? Como sugestão, muito bem-vinda. A gente começa falando de diferenciação. Então, na diferenciação, eu já trago aqui mostrando para vocês o que a gente vai abordar sobre o tema, tá? E ele é extremamente importante, esse ponto dentro do marketing, tá? A diferenciação é algo que os empreendedores devem ter isso em mente sempre, tá? E a diferenciação tem alguns pontos importantes, né? Porque não é algo que você conquista e você fica tranquilo. Por quê? Porque a diferenciação é algo que é, pode ser depois copiado pelos seus concorrentes. Pode ser que isso seja possível, né? Então, a diferenciação é algo que tem que estar sempre e constantemente sendo lembrado pelos empreendedores de quaisquer área, tá? Olha só, a diferenciação a gente pode começar entendendo como você oferecer algo que a concorrência ela não oferece ou não pode oferecer, tá? É, então você imagina um restaurante, o que que o restaurante vai oferecer de diferente dos outros restaurantes, tá? O que que a sua loja de roupas vai oferecer de diferente de outras lojas, né? O que que o seu trabalho como fisioterapeuta vai oferecer de diferente de outros fisioterapeutas, tá? É claro que a diferenciação não é algo muito simples de se conseguir, não é algo simples de se criar, mas ela é importante e precisa estar sempre atento, tá? É, por que que é importante, então, iniciar com essa questão de que algo que a concorrência não oferece? Porque você acaba criando um destaque, uma certa exclusividade para o seu serviço ou produto, tá? Então, quando você vai diferenciando da concorrência, você vai criando opções, né, de oferecer algo exclusivo. Isso tende a chamar a atenção dos clientes. Então, se você imaginar, por exemplo, essa aula a gente tem que trazer bastante questões práticas, né? Bastante, pensar em bastantes exemplos. Se você tem um restaurante em São João da Boa Vista, tem vários restaurantes. Opa, voltando aqui. Tem vários restaurantes, tá? Então, o que difere um restaurante do outro, tá? Os restaurantes, eles oferecem ali, de modo geral, tem coisas que são comuns em todos. Então, é muito comum você encontrar, né, a comida, vamos dizer assim, mais tradicional, o arroz, o feijão, uma carne, uma salada e tudo mais. Só que você tem restaurantes que na sua própria criação eles já são diferenciados. Então, se você pegar, por exemplo, um restaurante japonês, né, os pratos servidos ali, né, no restaurante japonês são diferentes. O arroz vem ali na forma do sushi e tudo mais. Então, o próprio restaurante de comida japonesa, ele por si já é diferente dos demais restaurantes. É claro que você vai ter outros restaurantes japoneses. E aí, como que você diferenciar? Em São João, vamos supor que tem 4 restaurantes japoneses. Aí tudo bem, eles são diferentes dos demais restaurantes, porém, eles precisam criar um diferencial entre si, né? O que que vai ser o diferencial? É a qualidade do produto, é algum tipo de prato especial que não é oferecido em outros restaurantes japoneses, né? É a
o preço mais acessível que os concorrentes, ou é uma facilidade, né, de ser acessado o restaurante, então fica um lugar de fácil acesso, com estacionamento e tudo mais. Ou o diferencial está relacionado ao chefe, né, um prato específico, uma carne que só, um tipo de peixe que só é disponibilizado, ou o diferencial é a beleza do restaurante, ou o conforto. Então, é importante estarmos sempre atentos e nessa aula a gente vai sempre estar falando de alguns pontos e vira e mexe a gente vai estar voltando nesses pontos. Bom, e aí você tem os outros restaurantes. Aí você tem restaurantes assim mais populares, restaurantes um pouco mais caros, alguns restaurantes que são bastante caros. E aí você pensa, bom, tem restaurante de comida italiana, aí outro restaurante com diferencial, né? Então, um restaurante mais voltado para massas, né? Ele pode oferecer algum tipo de comida típica italiana, alguma sobremesa e tudo mais. E entre os restaurantes, você tem restaurantes de comida mineira. Teoricamente, né, o que se fala quando vê comida mineira? São aquele arroz, o arroz, um feijão tropeiro, né, um feijão um pouco mais de gordura, e ele vem ali misturado ali numa farofa, pedaço de bacon, né, salsinha, cebolinha e tudo mais, um frango caipira. Então, quando a gente começa a pensar em negócios reais, a gente tem que ficar atento justamente nesse processo de diferenciação, tá? Nem todos os restaurantes eles oferecem isso. Bom, não oferecem, mas poderiam oferecer, tá? Se o diferencial, no exemplo que a gente está utilizando, no restaurante, não for a comida, você pode pensar em outras formas de diferenciar o seu empreendimento, tá? Então, como eu disse, pode ser uma localização única na cidade, né? Você tem que pensar em formas, mas como o produto restaurante, ele, ele tem bastante espaço para diferenciação, tá? É um tipo de negócio que existe até uma certa flexibilidade de você criar diferenciação, tá bom? Então, eu dei um exemplo aí que é até um pouco mais fácil. A importância de você estabelecer a diferenciação um dos pontos importantes é você justamente se destacar no mercado, tá? Então, às vezes você é conhecido na cidade por algum tipo de único de produto, né? Ou um serviço diferenciado, tá bom? Isso é importante. Isso cria uma forma de você estar sendo lembrado pelos consumidores, né? E como eu falei, é, inclusive isso está relacionado mais ao próximo tema, né? Quando você vai criar um aspecto de diferenciação, você vai criar uma inovação, você pode criar isso dando passos mais prudentes, sendo mais cuidadoso na hora de entrar no mercado. É, no caso de um restaurante, né, eu lembro até de ter já falado sobre isso em outras aulas, né? Em alguma aula eu dei um exemplo. Se você pensa, por exemplo, em estabelecer em São João um restaurante de comida árabe, por exemplo, né? É, você não sabe se vai ter mercado para isso, tá? Você não sabe se São João tem mercado. Ah, porque eu converso com as pessoas, elas acham interessante, as pessoas gostam. Pessoal, esses tipos de pesquisa feito bem mais ou menos, né, de forma bastante informal, eles podem te levar a problemas sérios. Então, certo, se você pretende disponibilizar esse tipo de produto, você teria que fazer uma pesquisa de mercado é, bem feitinha, tal, com mais cuidado, tá bom? É muito comum, às vezes, você ter uma ideia e perguntar para seus amigos e eles falam, não, vai dar certo e é isso mesmo. Pessoas gostam e tudo mais. No caso de
comida árabe, o que poderia ser feito, por exemplo, é você, se caso você já tiver um restaurante, você começar a disponibilizar um outro prato regional, né, para as pessoas irem experimentando. Então, existem algumas estratégias para você chegar com mais calma no mercado antes de arriscar as coisas de uma vez. Um aspecto importante também relacionado à diferenciação é que ele tende a gerar uma maior lealdade nos consumidores. Por que que ele gera maior lealdade? Porque se você tem algo de diferencial e o consumidor está acostumado a utilizar o seu produto ou serviço, quando ele pensar em trocar você por algum concorrente, ele vai falar assim: bom, se eu deixar de frequentar ou comprar esse determinado tipo de produto e eu for comprar do concorrente, eu vou estar deixando de usufruir desse diferencial proposto por esse estabelecimento comercial. Então, isso é muito importante. Por isso que o empreendedor, né, o empresário, o dono de negócio, ele tem que estar bastante atento a isso. Trazendo para exemplos, lojas de roupas. Em São João você tem vários exemplos de loja de roupas, né? A sua loja, ela poderia ter uma certa especialização na cidade, né? Loja de roupas para gestantes. Perfeito, a sua especialização é essa, entendeu? Então você foca nisso e você cria um diferencial em relação às outras lojas. É, loja de roupas voltada para piscina, praia, esse tipo de coisa, né? É, beleza, você cria. Então você pode pensar loja de roupa social masculina. Aí dentro de loja de roupa social masculina, você vai encontrar duas, três lojas que elas vendem camisas sociais, né, voltado mais para o público masculino, onde você vai ter as peças ali, gravatas e tudo mais. E aí, havendo duas ou três lojas, ou seja, tendo concorrência, aí o próximo passo seu, que já tem um diferencial em relação a lojas de roupas que são diferentes, você vai precisar pensar em algum outro diferencial, e isso é importante para a sua empresa. O que que eu vou oferecer nessa loja? Eu vou trabalhar com uma marca exclusiva de roupa conhecida, eu vou fazer um contrato de exclusividade com o meu fornecedor, eu vou oferecer um ambiente diferenciado para que as pessoas possam até serem atendidas, oferecer um lugar legal, vai ter um café ali, uma máquina de café, alguns livros ou revistas interessantes, alguma coisa que ele possa acompanhar ali, né? O que que eu vou criar como diferencial? Vai ser a forma de pagamento? Vai ser o atendimento? Vai ser o pós-atendimento? Vai ser dicas? Né? Vai ser um local online, né? Onde a loja existe fisicamente, mas ela tem o Instagram, onde vai ser atualizado semanalmente, novidades, né? Dicas, né? Então, moda masculina, dicas. Tamanho do blazer tem que ser o comprimento até a altura do final do dedão. Se for para cima disso, fica longo. Se for para baixo, por exemplo, fica curto. É, Combine gravatas lisas com esse tipo de estampa. Chegou na loja, novos produtos, coloca umas fotos. Então, você pode pensar em agir, inclusive, isso é interessante, né? Esse aspecto mais digital, você saber expor melhor o seu produto, tentar criar um vínculo maior, né? Então, é importante estar atento a essas questões, tá? Quando você cria um diferencial, você tende não só a destacar no mercado, mas você tende a ter públicos mais leais ao seu produto ou serviço, tá bom? Para serviços, hotel, né? O que que um hotel poderia oferecer de diferencial aos seus concorrentes, né? Então, geralmente os hotéis têm um café da manhã. Esse poderia oferecer alguma coisa a mais? Poderia oferecer um serviço diferenciado? Por exemplo, a pessoa chegou na cidade, não conhece a cidade. Então, não, nosso hotel oferece
uma van, né, em trânsito, eu posso buscar você na rodoviária, a van busca vocês no aeroporto, leva vocês até o centro da cidade, né? Várias coisas podem ser pensadas, tá? De forma a criar diferencial nos negócios. Quando você atinge a diferenciação, você consegue justificar preços maiores pelo seu produto ou serviço. Tudo que é comum e seus concorrentes também oferecem, fica difícil você cobrar mais caro. Né? Os preços vão ser competitivos junto com os concorrentes. Mas havendo um diferencial, você consegue justificar cobrando preços maiores, tá? Esse supermercado, ele oferece um bom estacionamento, ele oferece ali segurança, né? Pessoas que estão ali cuidando ali do seu bem-estar, olhando o seu carro, ficando em lugar protegido, coberto, então não vai ter problemas com chuva. Você pode pegar o carrinho, levar até o seu automóvel. Esse supermercado oferece uma farmácia dentro, ele oferece, ou seja, alguns serviços aí é, interessantes, uma cafeteria, uma banca de revista, né? Ele pode estar oferecendo aí algumas coisas extras, né? Um local bonito, um local de fácil acesso. Então, tudo isso precisa ser pensado. É claro que o supermercado que ele consegue oferecer isso, né? Ele pode sim justificar preços maiores, tá? Então, ele vai ter uma margem de preços em geral mais alta que os seus concorrentes. E é perfeitamente compreensível que seja dessa forma, tá bom? Então, isso é importante. A diferenciação, ela permite é, você ter preços maiores, tá bom? É claro que diferenciação, como vocês estão percebendo, ela tende a fugir, ela tem uma tendência de fugir com do mercado popular. O mercado popular no sentido de que é, você não tem diferencial dos concorrentes. Então, você vai brigar ali na quantidade, no ponto comercial, na quantidade de vendas, tá? Quanto mais diferencial uma empresa consegue oferecer aos seus clientes, né, seja em serviço ou produto, mais caro tende a ser esses preços ou produtos. E é claro que ele vai estar trabalhando com outros públicos. A gente já conversou bastante, é sempre importante estar reforçando isso, tá? Que é, você tem que saber qual é o público-alvo do seu negócio, tá? Então, o diferencial, ele vai justificando preços maiores. Então, um hotel com uma cama queen, com acesso à internet, com televisão, com piscina aquecida, com sala de musculação, é, dentro, no centro de uma cidade turística, que tem uma van que vai te levar e buscar no aeroporto ou na rodoviária, que vai poder te oferecer informações, e nesse hotel você vai ter um serviço de 24 horas, se caso você acordar 3 horas da manhã, quiser descer, vai ter uma área ali para você tomar um café, vai ter alguém ali 24 horas oferecendo, pode oferecer algum alimento para você e tudo mais. É claro que você já percebe que é uma coisa diferenciada, né? Então vai ter um quarto espaçoso, bonito, banheiro com tudo bonitinho, um frigobar. Então eles vão oferecendo ali serviços de melhor qualidade, com produtos de melhor qualidade, mas certamente você vai pagar mais caro por isso, tá? E como já citado, a diferenciação ela vai te proteger da concorrência, né? Então, você oferece algo que o concorrente ele não pode ou não oferece. Não oferece porque não quer, porque ele está trabalhando com outro tipo de público. O interesse do concorrente é outro, tá? Ou porque ele não consegue oferecer o produto ou serviço, né? Então, algumas empresas que trabalham, por exemplo, com tecnologia,
tem empresas que elas têm tecnologias únicas que o concorrente não consegue. Então você pega lá fábrica de processadores. Então tem a Intel e tem a AMD e a AMD desenvolveu uma tecnologia nova que o concorrente ainda não conseguiu desenvolver. Ela faz tal coisa e isso é um diferencial, né? Então, as empresas que trabalham com tecnologias, né? A Apple, né? Então, você tem um iPhone, você tem empresas que trabalham com fabricação de lentes de máquinas fotográficas aí de profissionais e tudo mais. Então, é claro que empresas que dependem muito de questões tecnológicas, tá? Elas vão cobrar caro, terão uma proteção melhor contra a concorrência, porque tecnologia é algo mais difícil de se conseguir, tá? E indo para o lado direito do nosso slide, custa caro. Se você quer se diferenciar do concorrente, a diferenciação costuma custar caro. A tecnológica, principalmente, porque você vai ter que ter um setor de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para se diferenciar do concorrente. Mas não precisa ser exatamente em tecnologia. Então, se você quiser ter uma loja espaçosa, bonita, né, bem localizada, em um ponto comercial importante, isso vai te custar mais caro. Então, você imagina aí importantes ruas comerciais, talvez em grandes cidades, né? Então, tem ruas famosas em que o ponto é muito caro. Então faz diferença você estar na Quinta Avenida ou na Sexta Avenida. Na Quinta Avenida, né? Embora a Sexta Avenida seja um lugar fantástico, a Quinta Avenida ela é mais famosa, então ter um ponto ali vai fazer diferença e isso vai custar mais caro, tá bom? É, pode ser que não se mantenha por muito tempo. É claro que quando a gente está falando de diferenciação na sua empresa, na sua marca, produtos e serviços, a gente tem que ter em mente que nem sempre você consegue manter a diferenciação do concorrente, tá? Ou você não vai conseguir manter por muito tempo. Por quê? Porque as coisas, de modo geral, são facilmente copiáveis. Então, se você faz alguma coisa, o seu concorrente vê que está dando certo, ele vai poder ir lá e tentar copiar você, tá? Então, ele vai tentar te imitar. Você cria um tipo de, vamos supor, no caso que eu falei do hotel lá, né? Você oferece algo diferente, o seu concorrente, em poucas semanas ali, ele já fez uma reforma na parte de baixo do hotel, ele já disponibilizou algumas coisas que até então você era o único que tinha disponibilizado. Ou seja, aquela diferenciação do seu negócio, ela passa a não existir mais. E aí o que que você tem que fazer? Por isso que a área de administração é uma área muito dinâmica, né? Ela tem que ser muito dinâmica porque as inovações elas fazem parte desse contexto da administração. Então a gente sempre está falando em inovações, processos de diferenciação, né? Entender o cliente, compreender suas necessidades. O marketing ele foca muito nesses aspectos. Então a inovação, depois que você consegue, você tem que saber que o seu concorrente também está de olho e também está procurando formas de diferenciar dos outros negócios. E muitas vezes, quando você atinge um processo de diferenciação, pode ser que ele não dure muito tempo, tá? Então, é preciso criar estratégias para isso. E, em especial, cidades turísticas, né? E isso tende a ser uma luta interessante. Então, você imagina cidades turísticas como Foz do Iguaçu, né? Então, você tem diferentes tipos de hotéis. Aí tem aquele hotel que ele tem qualidade, mas ele é um hotel com comida italiana, shows. Ele oferece queijos diferenciados, temperos. Então, só tem
Aquilo ali é um serviço único na cidade. Você vai encontrar vários hotéis muito bons, né? Com a mesma qualidade, só que ele oferece algo diferenciado, entendeu? Ele se especializou naquilo. E os hotéis, eles procuram, de fato, criarem suas próprias características e marcas próprias, tá? O marketing, ele vai buscar criar uma ligação emocional com a marca, né? O marketing, ele vai tentar criar esse elo com o seu público, quando a gente viu, na verdade, a aula que eu falei lá dos jogos, que eu mostrei que queriam-se campeonatos e tudo mais, aquilo ali são formas de você fidelizar o seu público, né? Então, a marca vai criar eventos, ela vai criar situações em que ela vai procurar criar uma ligação emocional com o seu público. E o marketing em especial, ele vai tentar aumentar a percepção do diferencial, tá? Porque, para falar a verdade, às vezes a diferença entre um estabelecimento e outro, ou um produto e outro, é muito pequena. Mas o marketing, ele pode criar uma percepção de que há uma diferença maior do que, na verdade, ela existe. Entendeu? Então, você pode pensar em produtos que são equivalentes, tá? Mas que na cabeça do consumidor, ele acredita que há uma diferença maior do que, de fato, ela existe. Tá bom? E, por último, como um último ponto importante para a gente estar falando sobre esse assunto de diferenciação, é que esse processo de diferenciação ele pode ocorrer em qualquer ponto, qualquer parte dentro da organização. Tá? Quando a gente pensa em diferenciação, é claro que inicialmente você pensa no serviço, tá? Ou no produto, tá bom? Então, eu vou pensar em alguma coisa que vai deixar meu produto exclusivo ou um serviço diferenciado, mas não precisa ser necessariamente no produto e serviço. A diferenciação pode ocorrer na localização do seu ponto comercial, pode ocorrer no atendimento que você dá ao cliente, incluindo pós-venda, que é uma área bastante deficiente de modo geral nas organizações como um todo, né? Você pode criar um processo de diferenciação no processo de fabricação do produto. Então, você cria uma diferenciação, inclusive uma vantagem competitiva, né? O que seria um exemplo de uma diferenciação no processo produtivo? Eu posso produzir um produto que ele é até igual ao do concorrente, mas eu consigo produzir ao menor custo ou uma velocidade maior, entendeu? O processo de diferenciação pode estar na forma de como eu distribuo meus produtos, logística. Então, é importante nós expandirmos ali a nossa visão para não ficar apenas pensando no produto e serviço, mas você pensar na organização como um todo. Uma outra diferenciação que pode ocorrer é na qualidade, né, da sua mão de obra. Isso é um diferencial. Você trabalhar com bons profissionais, profissionais qualificados, né, que conseguem desenvolver o seu trabalho com competência. Tudo bem? Bom, é, quando a gente vai dando aula vai falando sobre esse tema, na aula sobre diferenciação, muitas coisas aí podem estar passando aí na cabeça de vocês, então vocês já, e isso é importante, é um objetivo da aula, que vocês possam justamente expandir toda essa questão da diferenciação que está sendo apresentada a vocês, na forma como foi organizado na aula, e vocês podem estar aplicando isso a diferentes tipos de negócio. Você citou o restaurante, colocou um exemplo como hotel, falou sobre loja de roupas, mas isso precisa ser pensado em diferentes tipos de negócio. É uma empresa de logística? É uma escola? Tá? É uma barbearia? É uma lanchonete ou pizzaria? Tá?
uma floricultura, o que for, tá? Você pode realmente expandir e pensar em formas específicas daquela área de negócio, tá? Então, vocês que estão aqui presentes precisam levar essa reflexão. É claro que você não assiste a aula e já começa e já sai na hora uma ideia. Vocês vão refletindo, vocês vão ficando atentos ao que é falado e ir imaginando situações, tá? E esse tipo de trabalho, ele é feito com o tempo, tá? Então, você pensou algumas coisas hoje, anotou no papel, de forma que você pode melhorar o local onde você está administrando, tá? Ou o seu próprio negócio. Mas aí amanhã você acaba tendo uma ideia nova, daqui 2 semanas você estava viajando e você percebeu uma coisa legal que pode ser feita também. Então, esse raciocínio, ele é contínuo, tá? E as ideias vão surgindo aí com a vivência mesmo. Falando de diferenciação e agora indo para vantagem competitiva, tá? A própria diferenciação, ela pode ser caracterizada como uma vantagem competitiva. Vantagem competitiva, no termo amplo que eu estou utilizando nesse momento, eu vou trabalhar ele de forma específica, mas de uma forma ampla, tá? Vantagem competitiva é qualquer coisa que te coloque em vantagem a seus concorrentes, tá? Uma vantagem competitiva é qualquer característica que você tenha na sua organização que te proporcione estar à frente dos seus concorrentes. É isso. Então, uma diferenciação é uma vantagem competitiva? É. Uma tecnologia é uma vantagem competitiva? Também. Tá? Então, você pode estar pensando aí, uma empresa que existe há muitos anos e tem um processo produtivo bastante já consolidado, é uma vantagem competitiva? Também. Tá? Só que, trazendo aqui para a nossa aula de vantagem competitiva, eu procurei ser mais específico e vou colocar para vocês duas situações importantes relacionadas a isso, que é a vantagem competitiva em você ser o primeiro a estar entrando no mercado, né? Então, você ali é o que deu início ao negócio ou ao produto, o que a gente chama de pioneiro, tá? Ou você ter como vantagem competitiva oferecer algo de melhor que os seus concorrentes, tá bom? O que significa vantagem competitiva em você ser o primeiro, em ser o pioneiro naquela área, né? Quando eu falo pioneiro, você pode pensar em alguns exemplos especiais, né? Então, a primeira empresa que criou determinado produto, tá? Mas o meu objetivo é a gente ser um pouco mais realista e esse pioneiro significa você ser a primeira empresa na cidade de São João da Boa Vista. Não é o primeiro do mundo, porque para você ser o primeiro do mundo, a gente vai ter que estar brigando com o Vale do Silício, na Califórnia, né? Você vai estar brigando com o MIT, você vai estar brigando com centros industriais de tecnologia, Nova York, você vai ir lá para a Índia, na área de tecnologia de Calcutá, você vai lá para algumas universidades na China, você vai para Moscou, na universidade, você vai para a Alemanha. Eu não estou falando nessa alta briga de desenvolvimento tecnológico. É. Quando eu falo pioneiro, você foi o primeiro, a primeira empresa em São João da Boa Vista a trazer um tipo específico de produto. Você consegue produzir um tipo de produto que antes as pessoas tinham que ir para Campinas ou para Ribeirão Preto. Então você é o pioneiro, você é o primeiro a trazer isso. Então a gente tem que trazer essas coisas para uma realidade mais próxima, tá? Por que que eu falo isso? Porque quando você começa a estudar vantagem competitiva nesse aspecto, ele traz exemplos da Apple, do Google, aí ele vai lá no Japão, entendeu? Isso foge um pouco da realidade
que a gente está lidando. É claro que existem, eu vou citar alguns exemplos, tá? Especiais, mas o pioneiro, né, é no sentido de que você testou alguma coisa inovadora na área de sua atuação, tá? Então, a primeira empresa em São João da Boa Vista oferecia um serviço 24 horas que conserta computador. Então, sexta-feira à noite, depois da aula, utilizando aqui o computador, era 11h25, o computador trava completamente, né? Você fica preocupado porque você vai ter a parte de sábado de manhã para procurar algum lugar que você possa deixar seu computador, sabendo que esse computador só vai ser olhado se você convencer as pessoas segunda-feira à tarde. Então você vai passar todo final de semana e mais segunda aí sem o seu computador. E dependendo do seu trabalho, isso é uma situação de urgência. Então você não consegue resolver esse problema, tá? Então você se conforte aí, fica agoniado, fica pensando se foi a placa-mãe que foi para o espaço, R$ 1.000. Se é o processador, 1.500. Se for a placa de vídeo, aí é um absurdo. Então você fica agoniado. Será que deu algum problema? Ou será que é um mau contato? Aí você mesmo começa a fuçar aqui, liga e desliga, começa a mandar mensagem para alguns amigos que entendem de informática, né? Mas até então você está dependente desse serviço. Até que chega alguém e oferece um serviço de socorro lá na área de informática 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então o cara trabalha, ele não precisa nem ter estabelecimento comercial aberto com loja. Ele pode criar o seu negócio, inclusive digital, tá? Aí ele faz a propaganda, fica conhecido. Ele fica ali à disposição de alguma chamada, né? Teve alguma chamada, e ele localiza, olha, estou com um problema aqui, é sexta-feira à noite. Bom, como é um horário atípico, você imagina que o serviço é caro. Bom, olha, se for para uma empresa trabalhar em horário comercial, essa olhada no seu computador vai custar, sei lá, R$ 30, R$ 50. Como é um caso especial, a gente já começa a falar de R$ 100 aí, tá? Mas vamos supor, olha, você pode ver isso em tal horário, tal dia? Podemos. Então você me passa o seu endereço, eu vou buscar o seu computador, tá? E vou fazer um serviço técnico. Então você paga mais caro. É claro que você não sabe se esse tipo de negócio vai vingar, vai dar certo, tá? Você não sabe, não tem como você saber. Por quê? Porque as pessoas que vão precisar desse tipo de serviço, só se elas estiverem numa situação de emergência. A pessoa que está desesperada, ela vai pagar mais caro. Ela está ciente que ela vai pagar mais caro. Entendeu? Então, eu vou cobrar R$ 150 para ir na sua casa, é, sábado, 9 horas da noite, vou consertar o seu computador, 10h30 eu estou te devolvendo. Falando qual que é o problema, eu ligo para você, falo, eu tenho as peças, você quer que conserta? Se não quiser, eu devolvo o computador e já te falo qual que é o problema. E aí você pensa, tem pessoas que estariam dispostas a pagar por isso? Não tenha dúvida, não tenha dúvida, tá? Eu dei um exemplo aí que eu inventei aqui, tá? Não estou sugerindo e nem falando que existe mercado para isso, mas seria uma hipótese. Então, surgiu uma empresa que ela é a pioneira em oferecer esse tipo de socorro aí 24 horas. As empresas pioneiras, aquelas que conseguem se estabelecer no mercado e que veio antes das concorrentes, elas têm algumas vantagens. Primeiro, preços mais altos. Elas se beneficiam dos preços. Tá, porque elas são as únicas que oferecem. Aí entra até aquela ideia de conceito de economia, né, do monopólio. É, você é a única empresa a oferecer esse tipo de produto na cidade, o tipo de serviço, e você, como não tem pressão dos concorrentes no seu preço, você consegue estipular o seu preço com uma margem de lucro maior. Serviços exclusivos, né, que empresas que não têm concorrentes, vocês sabem que é o mesmo funcionamento do monopólio. Ela estabelece o preço, então se você quiser, você vai pagar o preço que ela está pedindo. E se ela for a única na cidade, saiba que a margem de lucro dela é mais folgada. Então, ela vai poder estabelecer
um ganho maior na comercialização dos seus produtos ou serviços. Outra vantagem dela ser a empresa pioneira é que ela vai capturar uma significativa parcela do mercado. O que significa isso? Significa que ela era a única empresa que existia, todas as pessoas que precisaram daquele produto conhecem essa empresa e algumas já se tornaram clientes dessa empresa. Mesmo que posteriormente surjam os seus concorrentes, ela já está consolidada, ela já é conhecida e algumas pessoas não vão se dar o trabalho de procurar o concorrente. Na verdade, pode ser que nem conheça os concorrentes. Então, ela chegou primeiro, estabeleceu seu preço com uma boa margem de lucro e ela já está com uma cartela de clientes aí significativa, tá? Para o mercado. O terceiro ponto eu até já citei, a marca pode estar identificada com o mercado. Na verdade, aqui é um pouco mais específico, né? Se a empresa sua era a única que oferecia, ela já vai estar sendo conhecida aí na cidade pelas pessoas que precisaram utilizar seu serviço ou produto ou consumir, tá? A marca estar identificada com o mercado ocorre em algumas situações, como por exemplo, a lâmina de barbear Gillette, tá? Então, a marca Gillette, ela virou sinônimo de produto, porque a marca Gillette, ela foi a pioneira. Então, o tal sujeito que inventou a lâmina de barbear, que tinha o sobrenome Gillette, né? Se eu não me engano, era isso mesmo. Ele foi o pioneiro, criou o produto, tá? E o produto ficou tão famoso que ele virou referência para lâminas de barbear. Ah, vai lá no supermercado e compra um Gillette para mim. Né? A pessoa não está se referindo, às vezes, especificamente a comprar da marca Gillette, porque tem a marca Bic, tem outras marcas ali que tem boas lâminas de barbear também. Elas vieram depois, tá? Mas o pioneiro, ele estabeleceu sua marca. Então, a gente vê aí alguns casos de produtos alimentícios, entre outros, em que a própria marca está relacionada ao produto, tá? Isso é muito positivo para a marca. E um último ponto, assim, interessante, positivo da empresa pioneira é que ela tem mais tempo para se aperfeiçoar. Ela tem mais tempo para conhecer o mercado, o cliente, para aperfeiçoar seus produtos e seus processos produtivos. Então, essa empresa ela conhece melhor o mercado que seus concorrentes, tá? Ela consegue aperfeiçoar algumas técnicas aí pelo próprio tempo de existência. Só que tem dois pontos importantes que precisam ser destacados nas empresas pioneiras, né? E são pontos negativos, tá? Quais são os dois problemas que nós podemos enfrentar como uma empresa pioneira no mercado? O grande, o principal problema é que o mercado ele não foi testado. A gente não sabe se é viável ou não. E aí é um ponto não só dos pioneiros, mas de todo empreendedor, né, tem esse receio de que as coisas que ele vai estar criando vai ter espaço para aceitação. No caso de ser o pioneiro de algo realmente inovador, você não sabe se vai existir público para aquilo. Você não sabe se vai ter clientes o suficiente para você manter o seu produto ou serviço e depois expandir, tá? Então, o grande desafio é esse. Esse mercado não é conhecido, a gente não sabe da existência dele, a gente não sabe se vai rolar ou não, tá? E isso é uma questão importante, tá bom? Tem que ficar bastante atento a isso. Então, o pioneiro, ele vai dar um passo aí em algo desconhecido. Então, não sabe se vai ser viável ou não. É claro que quando você pensa em
ser o pioneiro em alguma coisa que já tem algo similar no mercado, então você já dá passos menos arriscados. Então, mas quanto mais é, diferente, inovador for o seu produto ou serviço, maiores são os riscos. Quanto mais ele afastar daquilo que já é mais conhecido de forma comum, aí ele vai afastando, os riscos vão sendo maiores, tá? E também já relacionado o próprio fato de você estar trabalhando em um mercado que ainda não foi testado, é que você vai enfrentar dificuldades em compreender plenamente os clientes e o mercado. Então você vai ter dificuldades ali em conhecer exatamente o que o cliente espera do seu produto ou serviço, até porque ele desconhece esse produto ou serviço, ainda não foi testado, né? Então você vai ter dificuldades em saber isso. E à medida que o tempo passa, você vai conhecer melhor o cliente e vai poder ter um feedback aí a respeito das suas opiniões, preferências, desejos e tudo mais, tá? Então é mais difícil você conhecer o mercado do qual ainda não foi testado. Bom, falando da vantagem competitiva nas empresas que são as primeiras a surgirem, né? E nem toda empresa que é pioneira conseguiu sucesso. Tem empresas que foram pioneiras, mas elas não conseguiram se estabelecer, inclusive fecharam, quebraram, outras ficaram com uma pequena parcela do mercado. Então, ser o primeiro, evidentemente, não significa sucesso, tá? Pode ser que chegue empresas que venha depois de você e ela consegue, mesmo você sendo o primeiro a ter dado o passo, ela consegue vir depois e oferecer algo melhor do que o seu, ou que conseguiu agradar melhor os clientes. E é nesse aspecto que vem a vantagem competitiva de você ser o melhor, tá? Um exemplo interessante é que a fralda descartável ela foi criada pela Johnson Johnson em 1949. 10 anos depois, a Procter e Gamble, coisa assim, a P&G, né? Ela veio no mercado de fraldas descartáveis. E ela veio já a Johnson já estava tinha dominado o mercado, já tinha feito várias coisas, já estava estabelecida. Só que a P&G veio e ofereceu um produto melhor. Fraldas que ajustavam melhor a criança, que não tinham vazamentos e que tinham uma capacidade de absorção maior. Então, ela conseguiu oferecer um produto melhor do que o seu concorrente e aí passou a dominar o mercado. Aí a Johnson, acho que em 79, ela, devido a grandes quedas em vendas, ela se desinteressou pelo mercado e saiu do mercado de fraldas descartáveis, tá? E ficou só por conta do seu concorrente. É claro que hoje você tem várias outras empresas que trabalham no ramo, tá? Isso quer dizer que não basta você ser o pioneiro. Você precisa, mais importante ainda, é você oferecer algo melhor, tá? Então, qual que é a vantagem de você vir depois? Porque existem vantagens em você criar uma empresa depois de que outras empresas já foram criadas naquele ramo, né? É que você aprende com os erros do pioneiro. Então, o pioneiro, ele chegou, quebrou a cara, viu que dava certo, que não dava, passou por dificuldades, ele está lá atuando no mercado, e você chega depois, você não precisa cometer os erros que já foram cometidos pelo seu concorrente que veio primeiro. Isso é muito importante, porque você já pula essa etapa, tá? E um ponto muito importante é que você percebeu que há mercado para o produto ou serviço que você está disponibilizando, tá? Ou seja, se o seu concorrente está vendendo, ele já existe há algum tempo, então significa que há pessoas que consomem aquele tipo de produto ou serviço, tá? Então o mercado já foi testado, ele existe de fato.
tá bom? São pontos muito importantes, tá? Outra questão é que se já há um concorrente trabalhando na área que você pretende atuar, então a gente presume que existe já uma tecnologia razoavelmente estabelecida para fabricar determinado tipo de produto, por exemplo. Então você não precisa inventar uma tecnologia. Você observa a tecnologia do seu concorrente, o modo como ele trabalha, o tipo de serviço que ele oferece, e você consegue mais ou menos é, entrar já com uma tecnologia conhecida, tá? Além disso, os custos já devem estar mais razoáveis, né? À medida que o concorrente foi trabalhando, ele foi conseguindo diminuir os custos e com riscos menores, tá? Bom, é evidente que existem empresas de alta tecnologia, altíssima tecnologia, tá? Que você não vai chegar e ver como é que faz, porque não dá para ver como é que faz. A tecnologia em si já é o segredo do negócio, né? Então, isso também existe. E um outro exemplo interessante a respeito de ser pioneiro e ser melhor é que alguns anos atrás, hoje nós conhecemos várias redes sociais, né? E alguns anos atrás existia a rede chamada Orkut, uma rede bem legal, gostava de utilizar bastante. Isso foi em meados de 2004, 2005, que eu me lembro de estar utilizando. E de fato eu até me divertia, era engraçado, tinha os grupos que você fazia parte e tudo mais. E foi uma rede social bem interessante, tá? Bem interessante, só que com o tempo foram surgindo novas redes sociais procurando ali oferecer o mesmo tipo de produto e serviço. E o Facebook ele se destacou entre essas empresas. O Facebook ele veio com produto com alguns diferenciais e ele foi ali ganhando espaço, foi ficando conhecido e hoje ele é uma empresa bastante forte e bem estabelecida, tá? O Orkut ele chegou até alguns anos atrás, ele foi desativado, não há muito tempo. Se eu não me engano, ele chegou a ser desativado. Tentaram depois dar uma ressuscitada nele e não deu muito certo. Mas existem outras redes sociais que têm serviços similares aí ao Facebook, tá? Mas aí é uma empresa que já se estabeleceu de forma definitiva. Então você hoje tem o Twitter, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, né? Como exemplos de tecnologias bastante estabelecidas. Há empresas concorrendo com eles? Há, tá? Então você tem outras empresas que estão concorrendo ali com o WhatsApp ou com o Twitter e tudo mais, com o próprio Facebook, tá? Elas têm o espaço delas, mas elas não são as líderes de mercado. A mesma coisa funciona com o Google, né? O Google é muito famoso e tudo mais, né? Uma mega empresa, mas o Google também tem os seus concorrentes, tá? No serviço que oferece. O Google não foi a empresa que criou o site de busca, a tecnologia de busca, né? Mas ele foi a empresa que melhor ofereceu um serviço de busca até então, na época. Então você, quando vai fazer busca, as pessoas, o Google é o mais utilizado, tá? Mas você tem outras opções. Mas isso aí vai de gosto de cada um. Existem vários outras empresas aí que oferecem serviço, tá bom? A grande dificuldade, né, a maior dificuldade talvez em você vir depois dos pioneiros, esse é o que é o último ponto da nossa aula, é você vencer a lealdade dos pioneiros, ou seja, depois que uma empresa iniciou e ela se estabeleceu, é muito difícil você conseguir espaço. Então você tem grandes empresas aí que se estabeleceram, né, e elas estão aí com um- uma força no mercado. E aí depois, como é que você vem e vai competir com uma empresa desse porte? Então você imagina, por exemplo, que
o Google. O problema do Google não é dinheiro. Então, você imagina que você vai ter que criar uma tecnologia tal, que você vai tentar competir com uma empresa que o menor problema dela é dinheiro para investir em qualidade, né? Qualidade que eu falo é o seguinte, ela vai lá, pega os melhores profissionais da área nas melhores universidades do mundo e contrata para desenvolver e aprimorar, aperfeiçoar a sua tecnologia, tá? Então, não é fácil, não quer dizer que você não consiga morder uma parcela do mercado. Inclusive, você pode ocorrer de chegar uma mente brilhante aí e sozinha ou em um pequeno grupo oferecer um produto melhor que o Google. Isso não é impossível, né? A gente tem é, ideia de que isso é possível. Até casos aí, o próprio Google aí veio depois e superou. Então, é possível sim que. E esse é o grande medo, na verdade. O grande medo das mega ultracorporações de tecnologia, como essas que eu citei, o medo que eles têm de chegar um cara brilhante e você querer contratar o cara e o cara não querer trabalhar para a empresa e ele resolver sozinho desenvolver o seu software, o que for, e conseguir oferecer um produto melhor, você imagina o impacto que isso causa na empresa, né? Então, são questões interessantes aí a se levantar, mas que foge um pouco da nossa aula. Ou seja, você que vem depois vai ter essa dificuldade de competir com pessoas aí que já estão melhor estabelecidas. Porém, se você conseguir oferecer um produto ou serviço melhor, você consegue superá-los. Não tenha dúvida disso, tá? Pessoal, eu vou estar encerrando aqui a nossa aula.